O todo. Sob as aparências do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. O Cabalhão. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. A essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado. Tudo nasce, cresce, morre. No momento em que uma coisa chega a seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente. Tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de outras coisas e resolvem-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, o nascimento, o crescimento e a morte. Nada é permanente, tudo se transforma. Se esse homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mundáveis, que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e de todas as épocas compreendem a necessidade de ser admitida a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nessa opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações. Muitos designaram-na sob o termo divindade, sob diversos títulos. Outros chamaram-na eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria. Mas todos reconheceram a sua existência. Isso é evidente por si mesmo, não é necessário argumentos. Nestas lições, seguiremos um exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas, e designadores esta força oculta, e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sob o nome de O Todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Aceitamos e ensinamos as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como as destas almas iluminadas que galgaram elevados planos de existência e que afirmaram a natureza íntima de todo ser incognoscível, isto é, assim que ninguém pode compreender pelo próprio todo, por a natureza e a existência íntima dele. Os hermetistas pensam e ensinam que o todo em si mesmo é e será sempre incognoscível. Eles consideram todas as teorias, conjecturas e especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima de todo
como o esforço infantis de mentes finitas para compreender o segredo do infinito. Tais esforços sempre desviaram e desviarão da verdadeira natureza de seu fim. Uma pessoa que prossegue em tais investigações vai, de circuito em circuito, no labirinto do pensamento, prejudicar o seu são raciocínio, a sua ação e sua conduta, até ficar totalmente inutilizada para o trabalho da vida. É como o esquilo, que furiosamente corre dentro da redondeza de sua gaiola, caminhando sempre sem nunca chegar em parte alguma, e parando só quando se assusta. É, enfim, um prisioneiro. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo a personalidade, as qualidades e propriedades, característicos e atributos deles mesmos, e querem que o todo tenha emoções, sensações e outros característicos humanos, que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero humano, tais como a inveja, o desejo de lisonjias e louvores, desejo de oferendas e adorações, e todos os outros atributos que sobrevivem desta a infância da raça. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. Vem a propósito dizer aqui que fizemos distinção entre religião e a teologia, entre a filosofia e a metafísica. A religião para nós é a realização institucional da existência do todo e sua relação para com ele, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidades e características. As teorias a respeito dos seus negócios, planos, desejos e vontades, e as apropriações de tudo isso para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. A filosofia é para nós a investigação de acordo com o conhecimento das coisas conhecíveis e concebíveis, ao passo que a metafísica é o intento de levar a investigação às religiões incognoscíveis e inconcebíveis e além dos seus limites, com a mesma tendência que a teologia. Por conseguinte, a religião e a filosofia são para nós coisas que têm o seu princípio na realidade, ao passo que a teologia e a metafísica parecem delgados caniços, enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio entre a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes que aceitam essas definições. Só mencionamos-las para mostrar a posição em que nos colocamos neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia e a metafísica. Mas, conquanto a natureza essencial de todo seja incognoscível, existem certas verdades conexas com a sua existência que a mente humana foi obrigada a aceitar. E o exame dessas verdades forma um assunto próprio para investigações, mormente quando elas concordam com o testemunho do iluminado nos planos superiores. Nós vos convidamos a fazer essas investigações. Entre aspas. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama o todo, o Cabalion, fecha aspas. Abre aspas. Na sua essência, o todo é incognoscível, fecha aspas. Abre aspas. Mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidas e tratadas com respeito, fecha aspas. O Cabalion. A razão humana, cujos testemunhos devem aceitar ou raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu da incognoscível. Primeiro, o todo é tudo que é real. Nada pode existir fora do todo, porque do contrário, o todo não seria mais o todo. Segundo, o todo é infinito, porque não há quem defina, restrinja ou limite o todo. É infinito no tempo, ou eterno. Existiu sempre sem cessar, porque nada há que o pudesse criar, e se ele não tivesse existido,
não podia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há quem o destrua. Ele não pode deixar de existir, porque aquilo que é alguma coisa não pode ficar sendo nada. É infinito no espaço. Está em toda parte, porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessão, separação ou interrupção, porque nada há que separe, divida ou interrompa sua continuidade, e nada há para encher lacunas. É infinito ou absoluto em poder, porque não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou acondicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. Terceiro, o todo é imutável, ou não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele. Nada há que possa ser mudado, nem nada que tenha sido mudado. Não pode ser aumentado nem diminuído, nem ficar maior ou menor, seja qual for o motivo. Ele sempre foi, sempre será tal como é agora. O todo, nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. Todo, sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segue-se que tudo que é finito, passageiro, condicional e mutável não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são reais. Não deveis ficar admirados e espantados das nossas palavras. Não queremos levar-vos à ciência cristã fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética. Há uma reconciliação para o aparente estado contraditório atual do assunto. Tende paciência, que nós trataremos este assunto em seu tempo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo simplesmente matéria? Pergunta. Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente. E como a vida e a mente são manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem. Nada se manifesta com um efeito que não esteja na causa. Nada evolui como consequente, que não tenha involuído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão matéria, devemos saber que aquilo que ela chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia ou força com poucos graus de vibração. Disse um recente escritor: a matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então o todo é simplesmente energia ou força? Não é energia ou força como os materialistas empregam estes termos, porque a energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas de vida ou de mente. A vida ou a mente não podem evoluir da energia ou força cega, pela razão dada acima, que nada é superior à sua própria origem. Nada evolui que não tenha involuído. Nada se manifesta como efeito que não tenha sua causa. E assim, o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque se assim fosse, não teria existência a vida e a mente. E nós sabemos muito bem que se elas existem, porque somos nós os que temos vida, e que empregamos a mente para considerar essa questão, assim como os que pretendem que a energia ou força é tudo. Que é, pois, que sabemos existir no universo que é superior à matéria ou energia? A vida e a mente. A vida e a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então, perguntais: quereis dizer que o todo é vida e mente? Sim e não, é a nossa resposta. Se entendeis a vida e a mente como nós, pobres mortais, conhecemos-las, diremos não. O todo não é isso. Mas que natureza de vida e de mente quereis significar? Direis vós.
A resposta é a mente vivente, muito acima do que mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é a infinitamente vivente. O iluminado chama espírito. Agora vamos continuar aqui para baixo. O todo em tudo. Entre aspas. Quando tudo está no todo, e também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Então vamos ler de novo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo? E quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta e encoberta por essas palavras, tão descuidadamente pronunciadas? A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Kybalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, permiti-nos examinar esta verdade cujo conhecimento tanto significa. Nesta exposição da verdade, esta máxima hermética está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo. A verdade que o universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. Diz o Kybalion na passagem citada acima. Tudo está no todo, mas todo está em tudo. Esta declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinamentos herméticos são como efeito que o todo está iminente, permanece, está inerte, habita no seu universo, e em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores como uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina ao discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental. Dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia dos seus caracteres, ou um pintor ou escultor que forma uma imagem de uma ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudo antes deve compreender enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua própria mente. Ao mesmo tempo, ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isto por um momento, e logo compreendereis a ideia. Para tomarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiam somente na mente de Shakespeare, no tempo de sua concepção ou criação. E ainda Shakespeare também existiu em cada um desses caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, Sarah Dickens, ou cada um desses caracteres terá um espírito pessoal independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sixtina,
O Apolo de Baudelaire, espírito e realidade de si próprios? Ou representam eles o poder espiritual e mental dos seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Michael Weber é Michael Weber, e também Dickens e demais, enquanto que Michael Weber pode ter sido Dickens. O mesmo Dickens não é idêntico a Michael Weber. O homem, como Michael Weber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerte em mim, e apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta de horrível meia-verdade, tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios que enchem a atmosfera dos seus gritos. Eu sou Deus, imaginai o pobre diabo de Michael Weber, ou de Uriah Heep, gritando: eu sou Dickens. Ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare, anunciando com grandiloquência: eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo a minhoca está longe de ser o todo. E até é de admirar que, conquanto a minhoca só exista como uma coisa humilde, criada e tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que o formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo e o todo em tudo? O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo e a criação da mente infinita e a diferença entre os dois polos se separa. Aqui, gente, eu só vou falar uma coisa. Esses exemplos que ele deu de Shakespeare, da Vênus de Médici, Belvedere e Michael Weber, para quem não conhece, né? Ele tá dando um exemplo de, por exemplo, do Shakespeare, que todo mundo sabe quem é. Quando ele criou as peças dele, é como se os personagens dele fossem Shakespeare. E como se Shakespeare fosse os personagens dele. Só isso aí que eu queria falar. Então vamos lá. O estudante perceberá no decorrer da obra que os exemplos dados acima não são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque apresentam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é a criação da mente infinita e a diferença entre os dois polos se separa. E assim, é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nelas. O que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. E, no grau em que o homem realiza a existência do espírito, que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: reconhecimento, realização e manifestação do espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos dessa última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes da escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nesta escada da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo. Apesar de todas as aparências contraditórias, tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo
são que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado o estado de involução, em que o todo está involuído ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental, com o que esquecendo a sua própria existência, e por algum tempo quase vive na sua criação. Se, em vez de envolvidos, usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado a efusão da energia divina, como o estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo, enquanto que o polo extremo do processo da criação é considerado como sendo mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo, do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta a casa. Os preceitos são que, durante a ilusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores, até que finalmente a restringência cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença. Ao passo que na ilusão as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo, no começo do estado evolutivo ou de infusão, é manifestada a lei da individualização, que é a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo, como a energia não individualizada, volte à sua fonte como unidade de vida, altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais escadas por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usavam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. A palavra contemplação sendo também frequentemente empregada. Mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de um verbo latino que significa estender-se, desdobrar-se e também o ato de. A atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia inferior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo da evolução são os que, o todo, tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar-se o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Então, o movimento de ascensão começa, e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades nascem à existência, as combinações começam a se formar-se, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total da evolução, em todas as suas fases, começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam íons e éons do tempo do homem, cada éon contendo muitos milhões de anos. Porém, como nos diz o Iluminado, a criação interna, incluindo a involução e a evolução de um universo, é para o todo simplesmente um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de éons de tempo, o todo retira a sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada e tudo está retirado no todo de que provém. Mas, mistérios dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente.
A criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do iluminado. A precedente ilustração da meditação e do subconsequente despertamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo íntimo por um exemplo finito. E ainda, o que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. A diferença é somente em grau. E assim, como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem no tempo cessa de manifestar-se no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nesta lição, e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que, inevitavelmente, vem à mente de todos os pensadores que se aventuram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou todo o universo? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçam-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isto, mas isto é um absurdo, porque o que poderia ganhar o todo que já não possua? Outros deram a resposta na ideia que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar-se o seu poder. Todas respostas às ideias pueris, qualidade do período infantil do pensamento. Outros acreditam descobrir o mistério afirmando que o todo achou-se impelido a criar pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Essa ideia é mais adiantada que as outras. Mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna ou instinto criador impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou instinto criador seria o absoluto, em vez do todo. E neste caso está a parte da proposição está errada. E ainda, o todo cria e manifesta e parece ter muitas qualidades de satisfação em fazê-lo. E é difícil de escapar da conclusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde no homem a um desejo da natureza inata, ou um instinto criador correspondente ao infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir, e não poderia querer agir sem desejar agir, e não desejaria agir sem a satisfação nisso. E todas essas questões pertencem a uma natureza infinita, e podem ser consideradas como o estado de acordo com a lei da correspondência. Mas ainda preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se pode dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e o todo está acima de causa e do efeito, exceto quando ele quer se tornar-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Justamente como dizemos simplesmente que o todo é. Assim também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda a razão em si mesma, toda a lei em si mesma, toda ação em si mesma. E pode dizer que, em verdade, o todo é sua própria razão, é sua própria lei, é sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação e a sua lei são um, com todos estes nomes sendo uma só coisa. Na opinião dos que vos dão essas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com seu segredo de existência. A lei da correspondência, na nossa opinião, compreende somente este aspecto do todo, que pode ser chamado o aspecto do estado. O lado oposto deste aspecto é o aspecto da existência, no qual todas as leis
perdem-se na lei. Todos os princípios emergem no princípio. E o todo, o princípio, a existência, são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre esse ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias da metafísica e teologias. Esta conclusão poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tendem a aplicar ao princípio da correspondência, a questão com que resulta a conclusão da natureza íntima. Mesmo assim, as lendas contam que Hermes o Grande, sendo interrogado sobre esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhe fechando os lábios com firmeza e não dizendo uma palavra. Espera aí que eu perdi aqui. Opa, achei de novo. Finalzinho. Então os discípulos perguntaram, Hermes respondeu aos seus discípulos, fechando seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas, então, ele podia ter entendido de aplicar o axioma da sua filosofia, que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Significa que ainda os seus discípulos adiantados não possuem o entendimento que os habilitava ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar. E, embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E quanto o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal pode atrever-se a ensinar? Porém, devereis lembrar que, ainda que seja aquela a resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático, e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas da citação. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Gente, tem mais uma parte aqui sobre o todo, mas basicamente achei muito boa essa explicação, porque ele foge dos nomes que a gente dá para Deus, né? A divindade. E ele coloca como sendo a mente vivente, né? A mente viva. E que toda a criação, na verdade, é a mente de Deus. É a mente de Deus. E se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a nossa vida também é a nossa mente também é a nossa vida. Por isso que eu sempre venho falando aqui, a vida é o espelho da mente, né? Então, se você tá bem, se você tá feliz, a sua vida ao seu redor vai ser feliz. Você vai trazer o céu ao seu redor, né? Vai estar tudo bem, vai ter tudo agradável. Se você tiver mal, tiver com o corpo ruim, com a energia ruim, com a mente ruim, a sua vida ao seu redor vai ser um inferno. Porque a vida é o espelho da nossa mente. E se Deus fez a nós a imagem e a semelhança dele, então a mente de Deus é o espelho da vida dele. E a gente vê a beleza que é o mundo, a beleza que é as coisas, a beleza que é o universo. Então parece que Deus está muito feliz com a criação. É sobre isso. Espero que vocês tenham aí gostado. É um assunto bem complexo, mas é um assunto bem bacana. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.